E aí, pessoal, mais um sábado chegando e com isso, mais um culto abençoado. Hoje, quem trouxe o pão da vida foi o pastor Luciano e que bênção que foi. Pastor Luciano, desde já, muito obrigado por essa mensagem. Agora, quero saber, pastor André, como é que você tá? Como é que foi sua semana e o que você destaca desse sermão dessa manhã? Fala pra gente. Olá, olá, que bom estar aqui, Ibrahim. Hoje o Luciano não está com a gente teve o privilégio de ouvi-lo falar sobre a história de Jacó. É um prazer estar nós dois aqui, quem está assistindo a gente também está de volta. Olha, você pediu para destacar, é complicado destacar um ponto apenas. Tem muita coisa na história de Jacó que chama atenção desde o início. A primeira delas é a importância que ela toma já logo na narrativa da história de Isaac, né? Quando se conta a história de Isaac, a impressão que dá é que a história de Isaac ela existe para que a história de Jacó viesse a existir. Como se Isaac fosse um personagem de transição. Isso a gente viu no sábado anterior. Mas o nascimento de Jacó é um ponto curioso. Ele nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. O nome Jacó, depois a mudança do nome para Israel, que mais de pontos importantes? A maneira como Rebeca e Jacó armam para ludibriar Isaac, como se Rebeca estivesse tentando ajudar Deus a cumprir seu propósito. O fatídico episódio da venda da primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas, um episódio aparentemente armado por Jacó. Depois tem a fuga de Jacó, ele agora é enganado por Labão, a infertilidade de Raquel, a esterilidade de Raquel, e por fim a batalha que Jacó trava com Deus e até a reconciliação com Esaú, que é um episódio muito bonito. São muitas coisas, hein? E você, o que você destaca? É isso mesmo, pastor André. Tudo isso que você falou é realmente muito curioso. Eu destaquei também aqui a questão dos nomes, né? O pai, Isaac, pastor Erickson tinha ensinado que significa aí risada ou risadinha, gargalhada. Agora, o filho, Jacó, agarrador de tornozelo. Interessante pensar isso, sobretudo porque ao final, depois, quando a gente falar sobre a luta que ele teve com Deus, o nome dele passará a ser aquele que lutou com Deus. Bom, o pastor Luciano começa o sermão dele fazendo ali uma descrição do perfil de cada um dos irmãos, algumas características, apresenta o nome de cada um e o que significa, e na sequência ele responde uma coisa que eu já tinha me perguntado. Por que a mãe incentiva o filho a fazer aquilo com o pai? A resposta que o pastor Luciano trouxe, ela pode realmente ser uma possibilidade. Afinal de contas, a mãe poderia ter lembrado daquilo que Deus tinha falado para ela, de que o mais velho serviria ao mais moço. E aí ela tentou dar uma mãozinha para Deus e deu no que deu. E é interessante que eu logo trago para a nossa vida atualmente. Quando a gente tenta dar uma mãozinha para Deus, normalmente a gente atrapalha e a coisa desanda. Então, já fica aqui um aprendizado que eu tiro para mim. Nada de tentar ajudar Deus. Se a gente já não atrapalhar os planos dele, já estamos ajudando muito. E mais o que você destaca, pastor? É isso, e esse episódio, esse destaque seu, Ibrahim, ele incorre na narrativa dos três patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão e Sara tentam ajudar Deus no cumprimento do seu propósito inúmeras vezes. Duas ocasiões, Abraão e Sara enganam em relação ao seu casamento, enganam os reis de nações em que eles se hospedam. Em Gênesis 12 e Gênesis 20. Depois eles tentam ajudar Deus com Abraão deitando-se com Agar para nascer Ismael.
Isaac vai repetir o erro do pai no capítulo 26 de Gênesis, também enganando a respeito de Rebeca. Rebeca vai tentar ajudar Deus em relação à primogenitura de Jacó, porque ela se recorda que Deus diz para ela em sonho, ou melhor, revela para ela no capítulo 25, que o mais novo se daria melhor ou sobressairia sobre o mais velho. Esse é um fator importante. Acho que um destaque curioso na história de Jacó seria a maneira como ele vende os direitos. Ainda no capítulo 25, ele vende os direitos de primogenitura, ele compra do irmão os direitos de primogenitura. Mas esse direito de primogenitura que ele compra não é a bênção da aliança, não é a bênção do concerto de Deus. Ele faz ali uma negociação para comprar os direitos materiais da bênção patriarcal comum do Oriente Antigo Próximo. A bênção que ele recebe também lá de Isaac, primeiro, a bênção em que ele prepara aquela comida, se veste de peles para parecer Esaú, também não é a bênção do concerto. Ele está ali adquirindo a bênção patriarcal, a bênção material. No caso, o filho mais velho tinha direito a uma parte a mais na herança. Se tinham 9 filhos, a herança era dividida em 10 e o mais velho ficava com 2 partes. No caso de 2 filhos, dividia-se a herança em 3 partes, o mais velho ficava com 2 e o mais novo com uma das 3 partes. Jacó está comprando essa bênção. Ou seja, na sequência, quando ele vai fugir, Isaac aí então abençoa Jacó com a bênção do concerto, a bênção da aliança, consciente, ou seja, Isaac não foi enganado assim o tempo todo. Ele dá uma bênção consciente para Jacó. E também o capítulo 25 enseja uma espécie de premeditar um premeditar de Jacó naquele episódio, né? Ele está ali com aquele ensopado pronto e tem uma oferta pronta para Esaú. São destaques curiosos do texto, né? O que você me diz? Verdade, verdade. Agora eu vou dar um salto aqui porque tem uma parte da história que eu gosto muito também, que é aquela luta de Jacó com Deus. O contexto ali de Jacó com medo de ter que reencontrar aquele irmão, lembrando dos conflitos familiares que eles já tinham vivido, faz com que no meio da narrativa ele tenha esse encontro, essa luta com Deus. Olha, eu sinceramente acho um grande privilégio de Jacó poder ter tido a oportunidade de lutar ali com Deus. Mas quando eu trago para a minha vida atualmente e para a sua vida, eu fico pensando, quantas vezes você já lutou com Deus? Eu imagino que nesse período de pandemia, muitas noites você tenha ficado sem dormir. Eu, quando passo por essa situação, a primeira coisa que faço é me colocar de joelhos, é orar, é clamar na certeza de que assim como foi com Jacó, Deus também é capaz de me abençoar. E eu falo, Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu recomendo essa oração para a sua vida também. Pastor Andrei, mais alguma outra coisa que você queira destacar? Fala aí pra gente. Bom, você foi para a parte mais bonita, né? Que é a luta de Jacó com Deus, a mudança do nome, e na sequência tem uma reconciliação linda de Jacó com Esaú. Uma reconciliação inesperada, improvável, mas uma reconciliação assim digna de um roteiro brilhante. Surpreende a gente essa reconciliação. Quando você espera um Esaú que vai, enfim, vingar-se, reivindicar aquilo que perdeu, você tem ali a misericórdia, o perdão, o quebrantamento de coração. Isso tudo é muito bonito nessa história. Eu acho que vale a pena quem está assistindo a gente agora e que porventura não assistiu o sermão, assistir o sermão. E se assistiu, pegar ali o episódio, os textos de 25 até 32, 33 de Gênesis e ler essa história maravilhosa. Com certeza vai fazer bem
e vai trazer inúmeras lições para a gente. É isso. Eu acho que tem muita coisa que podia ser abordada, a gente obviamente tem pouco tempo aqui, mas o pastor Luciano fez isso muito bem no sermão. Então, se você não assistiu o sermão, é a sua oportunidade de, assistindo isso aqui, terminando, volta lá e assiste o sermão. E quanto a gente aqui, pastor Ibrahim, até semana que vem, a gente junto aqui de novo. Deus abençoe vocês. Bom, e para terminar a minha participação, eu quero falar sobre esse encontro, esse reencontro dos irmãos. Jacó e Esaú. Jacó indo cheio de medo para encontrar o seu irmão e Esaú vindo ao encontro dele também. Jacó temia porque não sabia qual seria a reação do irmão. O irmão teria muitos motivos para querer se vingar ou coisa do tipo. O que Jacó também não sabia é que Deus já tinha trabalhado o coração de Esaú. Deus já tinha trabalhado para aquele reencontro. E quando os dois irmãos se reencontram, eles se abraçam, eles choram. Sabe, às vezes a gente fica sofrendo por antecipação, com medo de algo que está por vir. Jacó tinha tido uma luta com Deus e tinha sido abençoado por Deus. Não tinha por que mais temer. No entanto, às vezes a gente esquece das promessas de Deus para as nossas vidas. E aqui eu quero lembrar você. Talvez você esteja com medo de alguma coisa. Ei, Deus prometeu que estaria com a gente. Deus prometeu que estaria com Jacó e esteve. Ele prometeu que estaria conosco até o fim. E Ele estará. Então, não há o que temer. Confie em Deus. E todo o resto, tudo que Ele tiver que fazer, Ele fará. Bom, eu saio desse sermão fortalecido para mais uma semana. E eu espero que você também. Que Deus abençoe. Pastor Andrei, um grande abraço e mais uma vez, obrigado por esse papo. Tchau, tchau e até semana que vem.